Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Odisseias Elitis, que é um poeta grego, nascido em Heráclion, na ilha de Creta, em 1911 e falecido em Atenas em 1996, que foi distinguido com o Prémio Nobel de Literatura de 1979. Odisseias Elitis é o pseudónimo de Odisseias Alepodelis, que nasceu no dia 2 de novembro de 1911, como já disse, em Heráclion, na ilha de Creta, e que era descendente de uma antiga família da ilha de Lesbos. Era o mais novo de 6 irmãos, numa influente família de industriais de saponificação, que se mudou para Atenas quando ele era pequenito. E foi ali que então o Elitis recebeu a sua educação, em Atenas. Em 1923, ele visitou, pronto, ainda novo, não é? Visitou a Itália, a Suíça e a Alemanha. Depois, então, de ter concluído os estudos secundários, no ano de 1930, ele ingressou no curso de Direito da Universidade de Atenas, mas abandonou as aulas ao fim de 5 anos infrutíferos e decidiu dedicar-se inteiramente à poesia, depois de descobrir o, a obra do Paul Éluard, do grande poeta Paul Éluard. Nesse ano, então, de 1935, quando ele abandonou os estudos, foi inserido no negócio da família e passou a dedicar todos os seus tempos livres à composição de poemas. Poemas esses que ele foi publicando na revista Nea Gramata, que em português poderíamos traduzir por Nova Cultura, portanto, uma revista altamente influente da época, com, e começou a publicá-las então, com o pseudónimo literário de Odisseias Elitis, como já dissemos. E porquê é que ele usou o pseudónimo? Foi para evitar que o associassem à marca de sabonetes da família, portanto, que tinha o apelido da família, não é? Que eram muito conhecidos e eram produzidos lá na fábrica do pai. Então, esta sua primeira aparição lá na revista, como poeta, foi saudada como um acontecimento importante e o novo estilo que ele introduziu, embora dando origem a muitas reações, conseguiu prevalecer e contribuir eficazmente para a reforma poética que começou em vésperas da Segunda Guerra Mundial e que depois continuou até aos nossos dias. Portanto, ele revolucionou completamente a poesia grega. Elitis, segundo ele próprio, procurava no surrealismo o clima propício para a sua vitalidade libertária, preservando o mecanismo da construção mítica, mas não as figuras da mitologia. Assim ele se explicou. No ano de 1937, ele foi frequentar a escola de cadetes, que existia em Corfu, uma escola que era promovida pelos oficiais da reserva, e depois de frequentar a escola, no início da guerra, ele juntou-se ao movimento da resistência e entrou na guerra, né? Serviu primeiro no quartel-general do primeiro corpo do exército e depois foi para a linha da frente, integrado no 24º Regimento e participou na campanha da Albânia entre os anos de 1940 e 1941 com o posto de segundo-tenente. Essa campanha, lá na Albânia, viria a ter importância num grande trabalho dele. Elitis foi diretor depois da guerra, não é? De programas na Fundação Nacional da Rádio Grega,
nos anos de 45 e 46, mas manteve sempre a sua colaboração ativa na imprensa, escrevendo e publicando poemas. E não só, e ensaios também, e artigos. No ano de 1948 até 1953, ele foi para Paris. Esteve em Paris e frequentou lá o curso de literatura na Sorbonne. Depois voltaria lá mais tarde, novamente a Paris, nos anos de 1969 até 1972. E foi lá em Paris que ele se relacionou com os pioneiros da vanguarda mundial da literatura, das artes, da cultura, como o Pierre Reverdy, o André Breton, o Tristan Tzara, o Henri Matisse, o Pablo Picasso, o Marc Chagall, o Alberto Giacometti, tudo nomes famosíssimos. Enquanto lá esteve, em Paris, ele, com início, portanto, com origem em Paris, viajou por vários países da Europa, como a Suíça, a Inglaterra, a Itália, a Espanha. E nessas viagens, no ano de 1948, ele foi a representar a Grécia nos encontros internacionais de Genebra. Depois, no ano de 1949, também foi representante no Congresso que fundou a União Internacional de Críticos de Arte, que se realizou em Paris. E no ano de 1962, representou de novo o seu país no Encontro Romano della Cultura, isto para falarmos em italiano, que se realizou, portanto, em Roma. Depois regressou então à Grécia, no ano de 1953, e foi novamente nomeado diretor de programas da Fundação Nacional da Rádio Grega, para o biênio de 53 e 54, e então, a partir dessa altura, ele assumiu um papel preponderante na organização da vida cultural do país, da Grécia, ligando-se mais intensamente ao Teatro Nacional. Foi membro do Conselho de Administração lá do Teatro Nacional, foi presidente do Conselho de Administração do Serviço de Rádio e Televisão grego, bem como membro do Comitê Consultivo da Organização Nacional de Turismo grega no Festival de Atenas. No ano de 1940, já em plena Guerra Mundial, ele publicou uma coletânea dos seus trabalhos, tinha publicado, portanto, como digo, em revistas, e então publicou um livro que se titularia em português, o Orientações, que saiu, portanto, como já disse, em 1940. E em 1943, um outro que poderíamos traduzir então por O Primeiro Sol. O seu poema, Canto Heróico e Fúnebre do Alferes Caído na Albânia. Lembram-se que eu já falei quando participou na campanha da Albânia. Este poema, e que foi escrito, portanto, como já disse, enquanto a Alemanha, os nazis, estavam a ocupar a Grécia, e que saiu portanto, numa revista. Este poema veio a tornar-se assim a torná-lo a ele numa espécie assim, de um profeta para os gregos, e tornou-se praticamente um hino nacional, e uma vez que ele foi muito útil para que o povo recuperasse de novo a sua autoestima. Mas o principal trabalho do Elitis, que ele levou 14 anos a escrever e que só veio a ser publicado, portanto, no ano de 1959, é o famoso Action Esti, que em português, que está traduzido em Portugal, e que é a única, que eu saiba, a única obra dele traduzida em Portugal, com o título Louvado Sejas, ou Louvada Sejas, mais propriamente. E que é um poema, um poema épico, que tenta identificar os elementos vitais nos 3.000 anos de história e de tradição da Grécia, e onde imagens do sol e do mar se misturam com a liturgia ortodoxa e com elementos, e mistura elementos pagãos com elementos cristãos. É de facto uma obra maravilhosa de construção. Este trabalho
veio a servir de base a uma oratória para barítono do grande compositor grego, o Mikis Theodorakis. Provavelmente já ouviram falar, né? Que foi amplamente difundida na Grécia e fora da Grécia, e que se tornou assim como uma espécie de novo evangelho do povo grego. O Theodorakis recebeu lá o livro do Elitis lá em Paris, no ano a seguir em que ele saiu, em que ele foi editado, né, portanto no ano de 1960, ele vivia em Paris, e começou imediatamente a lê-lo e ficou maravilhado com o livro, e então começou imediatamente a compor a ideia de construir uma oratória com esse livro. E assim foi. Ele, em poucos dias, escolheu logo as partes que ele queria vir incluir na oratória, mas demorou 3 anos, então, a musicar, portanto, a preparar, a construir esse trabalho. E que só em dezembro de 1963 ele, de facto, deu como concluído. E então foi apresentado ao público, né, cantada pela primeira vez, no ano de 1964, portanto, protagonizada pelo grande barítono Grigoris Bitikotsis, portanto, um barítono grego. Portanto, a música é moldada por elementos da música folclórica grega e deliberadamente o Theodorakis manteve simples, é uma música simples, portanto, tocada com instrumentos da música tradicionais gregos e para além dos habituais instrumentos orquestrais. É de facto uma obra fabulosa. Mas voltando ao livro, gostava também de falar um bocadinho do livro, não muito, porque não quero perder muito tempo com isso. Ora, o livro, como já disse, é uma odisseia fantástica, fabulosa, que se divide em 3 partes. Que a primeira chama-se o Gênesis e é inspirada exatamente na Bíblia, no Gênesis da Bíblia, na criação do mundo. E que então, aqui é como que Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, que criou o mundo em os tais 6 dias, não é? E no 7º dia descansou. E depois ele vai, isto tem exatamente 7 partes, corresponde às 7 etapas da criação. Apareceu a luz, apareceram as terras, apareceram os animais, e apareceu finalmente o homem, onde ele aqui diz, Deus criou-me. Eu penso que aqui ele quererá dizer que eu não sou propriamente ele escritor, ele compositor, sou a Grécia, a Grécia, o povo grego, que vai ser de facto o verdadeiro herói desta obra. Esta é a primeira parte. A segunda parte, que se chama A Paixão, e que é também, portanto, como já disse, como a outra, tem sempre como pano de fundo a Bíblia. Ele inspirou-se na Bíblia para construir, digamos, como esquema, não é? Como esqueleto desta obra maravilhosa. E a Paixão é formada por 3 partes, que é feita assim um bocado ao género de como é a liturgia grega, como enfim, lá se celebra a missa, portanto, segundo a liturgia grega. E depois, isto começa sempre, cada uma das 3 partes começa com, assim, que eu chamo, 2 hinos, 2 cânticos, e depois a seguir poderíamos chamar um salmo, porque é em resposta. Pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta, por aí baixo. E depois a seguir, uma leitura. Uma leitura que, portanto,
inspirada, portanto, na Bíblia. E depois, a seguir, é outra vez um salmo, e depois outra vez 2 cânticos. É sempre assim cada parte. A primeira parte, a segunda parte, igual, a terceira parte, igual. A terceira parte é muito interessante porque é inspirada digamos, na paixão, daí vem o título, da paixão de Cristo. E começa com aquilo que podemos comparar ao Domingo de Ramos, quando o povo aclama Cristo e o recebe, não é? Quando Cristo ia lá a cavalo no burrinho, não é? E o recebe e o aclama, e depois que vai terminar com a sua morte na cruz. Claro que ele não fala de Cristo. Cristo foi só a inspiração. É o esqueleto, mas não é de Cristo que ele fala. Ele fala do povo grego. O povo grego é que é este povo sofredor que foi martirizado pelos nazis e agora vai entrar na glória, que é a terceira parte, que corresponde ao Cristo ressuscitado. Portanto, sempre a mesma base, sempre o mesmo esqueleto. E esta glória é também maravilhosa, que é na mesma, como a paixão, dividida em 3 partes. Mas aqui não é, o esquema é diferente, e em que então há sempre hinos de louvor. Louvada seja, é tal, a acciones ti, que em português significa louvada seja. Louvada seja isto, aquilo. Louvada seja, louvada seja. E ele então vai louvando os rios, vai louvando os ventos, vai louvando os mares, vai louvando as pessoas. Aqui há uma parte depois só cheia de nomes de jovens, de meninas, de mulheres. Portanto, é o louvor ao povo que termina, portanto, em glória, como Cristo, na ascensão ao céu. É, portanto, uma obra fabulosa que, se puderem, leiam. Que está editada, portanto, em Portugal pela Assírio e Alvim. E agora, gostava de vos ler o último trecho da terceira parte do Glória, com o qual termina o livro e também a oratória. A oratória, escrita, portanto, como vimos, pelo Mikis Theodorakis. E enquanto vou lendo, vou tentar que ouçamos em fundo aquela que foi a primeira gravação de que já falei, de 1964, não é? Com o barítono Grigoris Bitikotsis e o coro atrás, e a direção do próprio autor, do Mikis Theodorakis. Ora, vamos lá ver se isto resulta. Louvada seja a lágrima espontânea que lentamente nasce nos formosos olhos dos jovens que se tomam pela mão, dos jovens que se olham e não falam. O balbuciar dos namorados sobre as rochas, um farol que deslaça a tristeza dos séculos, o grilo persistente como o remorso e o chaile abandonado na brisa da noite. A menta áspera e perjura entre os dentes, 2 lábios que não podem consentir, e, no entanto, o adeus que brilha um momento nas pestanas e depois o mundo turvo para sempre. O lento e pesado órgão das tempestades, Heráclito na sua voz arruinada, o outro lado invisível dos assassinos, o pequeno porquê que ficou sem resposta. Louvada seja a mão que regressa do crime terrível e sabe agora qual é em verdade o mundo superior. Qual é o agora e o sempre do mundo. Agora a fera do mirto, agora o grito de maio. Sempre a consciência extrema, sempre a lua cheia. Agora a ilusão e a mímica do sono,
sempre, sempre a palavra e a quilha estrelada. Agora o movimento da nuvem dos lepidópteros, sempre a luz circundante dos mistérios. Agora a crosta da terra e a potência, sempre o pão da alma e a quintessência. Agora a incurável negrura da lua, sempre o brilho azul dourado da galáxia. Agora a amálgama dos povos e o negro número, sempre a estátua da justiça e o grande olhar. Agora o declinar dos deuses. Agora a cinza do homem. Agora o nada e sempre o mundo pequeno, o grande. Mas agora, voltando para terminarmos a vida do autor, o Elitis, para além desta grande obra e de outras que já falámos, publicou também muitas outras obras, e sendo assim as mais conhecidas, uma que era o Oílios ou Iliatoras, portanto podemos chamar, calculo eu que estou a traduzir bem, o Sol, o Soberano, o Sol, o Soberano, que saiu em 1971, outro que é a Maria Nepheli, portanto é um nome próprio, traduz-se igual, Maria Nepheli, que saiu em 1978, e um outro, o Micros Nautilos, poderíamos traduzir o Pequeno Náutilo, que saiu em 1986. Pronto, estas, digamos, as mais conhecidas obras dele, para além das que já falei. O Elitis deixou, para além da sua enorme obra poética, deixou-nos também uma obra crítica, talvez tão extensa ou mais até do que a obra poética, de onde se destacam duas grandes recolhas de ensaios dele, portanto, dispersos, publicados nos mais variados jornais, revistas. O primeiro, traduzido em português, significaria Cartas na Mesa, e que saiu em 1974, e um outro, muito mais tardio, que seria em português Em Branco, em grego En Lefko, em branco, em português, que saiu em 1992. O Odisseias Elitis foi considerado o poeta do Sol, até por ele próprio, e foi portanto, um grande cultor do helenismo em toda a sua extensão histórica. Ao contrário de muitos outros autores gregos, ele não se voltou para a Grécia Antiga, nem sequer para o Bizâncio, para o Império Bizantino, como, no geral, eram os temas que se dedicavam os escritores gregos. Mas dedicou-se exclusivamente ao helenismo de hoje, ao helenismo atual, com o qual tentou, de certa forma, com base em aspectos psíquicos e sentimentais, tentou construir a mitologia e as instituições gregas, portanto, reformular a grande Grécia Antiga numa glória da Grécia do nosso tempo. No ano de 1960, ele foi-lhe atribuído o prémio, o primeiro prémio de poesia lá do Estado grego. Outro grande prémio que ele recebeu foi a Ordem da Brigada Fênix, no ano de 1965. Depois, no ano de 1975, foi nomeado doutor honoris causa da Escola Filosófica da Universidade de Salónica, e foi também nomeado cidadão honorário da cidade de Mitilene. E, por fim, foi-lhe atribuído o Prémio Nobel de Literatura no ano de 1979, pela sua poesia, que, no contexto da tradição grega, retrata com força sensata
e visão intelectual, a luta do homem moderno pela liberdade e pela criatividade. Portanto, foi assim que o Comitê Nobel classificou a sua obra. O Odisseias Elitis faleceu no dia 18 de março de 1996. Pronto, e aqui termina o meu vídeo de hoje sobre a vida e a obra de Odisseias Elitis, um grande poeta grego e um grande ensaísta também. Espero que tenham gostado e, se Deus quiser, para a semana cá estarei de novo para vos falar de um outro autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. Ora, passem muito bem!